Pronto. Agora eu vou então fazer a apresentação e já chamo você. Nós já estamos no ar. Tá. De voz. Conheci a ozonioterapia. Já faz 2 anos e pouquinho que eu me formei, né, nessa especialização. E depois que eu comecei a trabalhar com ozonioterapia, não quis parar, porque os efeitos da ozonioterapia associados à fisioterapia foi, assim, maravilhoso. Cortou um pedaço da nossa entrada. A nossa entrada principal cortou, não conseguiu entrar no YouTube. Agora nós estamos ao vivo. Beleza. Você falou que foi formada aqui em Franca, na Unifran, em 2004. 2004, em fisioterapia. Fisioterapia, isso. Desculpa. Aí eu me formei, imagina, me formei em fisioterapia e fui para a área de Pilates. Sou professora de Pilates também. Depois fiz a especialização em traumato e ortopedia e dermatofuncional, que trabalha com a parte de estética, né? Estética. Por fim, conheci a ozonoterapia e me apaixonei pelos resultados e hoje eu trabalho, vamos dizer assim, exclusivamente com a ozonoterapia. Ah, tá, mas você, obviamente, você usa todo esse conhecimento nessa nova área que você está focando agora, que é a ozonioterapia. Sim, mesmo porque a ozonoterapia em si, ela tem resultados excelentes. Mas eu percebi que associada à fisioterapia, o resultado é melhor ainda. É o conhecimento também, né, de fisioterapia para poder aplicar a ozonioterapia. Sim. Então agora vai uma pergunta de leigo. Eu conheço a ozonioterapia de injeção. Aí eu fiquei sabendo da ozonioterapia ocular e a ozonioterapia pelo ânus, é isso? Isso. Até virou aquela brincadeira que eles falaram que curava Covid, não é isso? Inventaram essa doença. É verdade. Porque assim, a ozonoterapia, Mauro, ela tem várias formas de aplicação. Isso que eu queria saber. Porque eu ouvi falar nessas 3 aí. Isso. Ela tem, a gente chama de auricular, que é através do ouvido, né? Sim. Que é um esteto que a gente usa adaptado, e aí o gás entra pelo ouvido e pega essa região, garganta, face e cabeça. Que legal. Aí a gente tem a parte local, que a gente chama, que é com a seringa e com a agulhinha, que a gente injeta em gás, né? E essa aí já é pontual, então a gente vai pegar alguns pontos. A gente tem a insuflação retal, que é através do reto, que é o ânus, né? Então a gente introduz uma sonda, uma sondinha de bebê, a menorzinha que tem. Por quê? Porque eu preciso que esse gás entre para o intestino absorver. Então, é uma das melhores formas de aplicação do ozônio. E a gente tem a parte para insuflação vaginal também, que é voltada só para mulher, que é muito legal também. E a gente tem a parte da uretra também, que a gente introduz uma sondinha na uretra, mas essa eu não faço, essa aí já é muito dolorida, então quase nenhum profissional opta por fazer, porque realmente é uma das vias mais difíceis de se aplicar. Entendi. Mas então são todas essas possibilidades. Sim. Você falou que a mais recomendada é a do reto. É porque atinge maior espaço? Como é que funciona? É porque, assim, na verdade, a ozonoterapia é o gás ozônio que a gente utiliza, né? Através do gerador de ozônio, ele gera esse ozônio. E como depois das papilas gustativas da boca, o intestino é o que mais absorve rápido. Então, a hora que esse gás entra no intestino, que ele é absorvido, ele se espalha para o organismo muito rápido. Entendi. Então, assim, a gente consegue atingir, tanto que a gente fala que essa via é uma via sistêmica,
porque ela atinge o sistema como um todo. Entendi, entendi. É mais rápido, então. A Isso. absorção é mais Então, rápida. e a gente indica ela para várias... Porque, assim, a organoterapia, não adianta eu não trato só aquela dor por cima ali, a gente trata de dentro para fora. Por isso que ela é uma via muito interessante. Entendi. Você falou que na boca também seria interessante. Não tem essa aplicação pela boca? Então, eles fazem, tem várias pessoas que já fazem, mas eu sigo o protocolo de Madrid, né? E é uma via que ela não como que eu te falo? Ainda autorizada. Eles foram, várias pessoas que fazem os cursos foram fazendo outras vias, mas ela ainda não é autorizada por Madrid, então eu optei por não usar. Entendi. Né? O protocolo para a boca, então, não tem pronto ainda um protocolo de boca. Não. Reconhecido pela Associação de Madrid, ainda não. Tá. Mas tem alguns profissionais que já fazem. Porque é muito interessante fazer auricular, né? Pega cérebro, pega toda essa parte garganta e tal. Sim. É muito interessante, porque deve... me corrige aí, eu estou falando da minha cabeça. Deve fazer a oxigenação cerebral, né? Fazer o cérebro dar uma limpeza nele, uma ativação por exemplo, diferente. Pacientes que têm problemas de enxaqueca, pacientes que têm problema de rinite, sinusite, qualquer forma, problemas no ouvido, labirintite, a gente utiliza essa via porque ela é mais rápida, ela vai chegar mais rápido. Entendi. Né? Então, assim, por isso que é muito importante, passa por uma avaliação, porque a ozonoterapia, ela é uma forma natural, que a gente chama, né? Uma terapia alternativa, mas ela tem algumas contraindicações. Então, assim, a gente faz essa avaliação, nessa avaliação que a gente vai indicar qual que é a melhor via de aplicação para o paciente. Qual que é a dosagem, quantas vezes por semana, porque a ozonoterapia não pode ser usada aleatoriamente, né? Ela é um gás que a gente está colocando no organismo do paciente, então a gente tem que tomar os cuidados. Eu não saberia, estou aqui pensando. O oxigênio, no caso, o ozônio, que é 3 oxigênios, né? Tri-oxigênio. Isso. O que ele faz? Ele faz uma pressão? O que ele faz dentro do organismo? Lógico que é oxigenar, mas de que forma que ele faz isso? É por pressão, por força da pressão de ozônio? Como é que é feito isso? Por exemplo, eu costumo dar esse exemplo na minha avaliação para o paciente entender melhor. Quando eu aplico via retal, que o gás ele entra dentro do intestino, é como se ele fosse... sabe aqueles peixinhos que vai limpando o aquário? O ozônio ele faz esse mesmo... a molécula vai andando e ela vai procurando as células que estão murchinhas com a falta de oxigênio. Então, ele leva oxigênio para aquela célula que está, vamos dizer assim, paralisada, não está fazendo o que ela precisa fazer por falta de oxigênio. Então, ele vai procurando. A hora que ele acha aquela célula, ele consegue penetrar naquela célula e é como se ele desse uma injeção de oxigênio na célula que estava precisando. Entendeu? Então, ela consegue fazer o que ela precisa fazer em uma resposta mais rápida. Entendi. Legal. Entendeu? Por exemplo, numa infecção ou numa tendinite, por exemplo, eu aplico local ali. Então, aquela inflamação, a célula não consegue fazer a limpeza. Então, a hora que eu entro com aquele ozônio ali, ele melhora o aporte sanguíneo, a célula ela age mais rápido naquela inflamação. Então, a resposta é tipo assim, eu tenho pacientes que com 3 sessões, a resposta de uma inflamação é surpreendente. Se for um tratamento, por exemplo, um tratamento ciático, que é uma coisa que a pessoa tem igual eu tenho,
certo? Eu Sim. trato com quiro, certo? Certo. Quiropraxia, certo? Se é crônico, quer dizer que eu vou ter que fazer isso tipo semanal ou quinzenal, eu vou ter que ter essa aplicação. E aí tem que Sim, ser local. porque o que acontece? Por exemplo, quando a pessoa chega aqui para mim com um ciático, por exemplo, né? Eu associo tanto a aplicação de ozônio como com a aplicação com algumas técnicas terapêuticas. Para quê? Para ela poder ficar mais tempo com esse ozônio agindo. Mas o que vai acontecer? Por exemplo, essas doenças, esses problemas que já são crônicos, a pessoa precisa estar sempre. Não é que ela vai estar sempre fazendo, mas assim, ó, de 6 em 6 meses, entendeu? De 3 em 3 meses. Entendi. Por exemplo, um paciente com Parkinson, né? Meu pai, por exemplo, ele tem Parkinson. É uma doença degenerativa, né? Que vamos dizer assim, o resto da vida. E o meu pai, ele vai fazer o ozônio o resto da vida. Ele não precisa, não tem, falar assim, não, ele vai fazer um pouco e parar. Deu claro. A gente respeita algumas regras, alguns ciclos, mas são doenças que podem ser utilizadas conforme forem precisando. Não, entendi. Então quer dizer que o ozônio não é um tratamento que você faz e ele você possa parar. Depende do seu caso, você pode ter que fazer isso durante a vida. Sim, por exemplo, uma tendinite, bursite, essa parte de inflamação, ele combate aquela inflamação ali, pronto, e acabou, né? E ferida, por exemplo, a resposta para cicatrização de ferida é fora de sério. Então, assim, essas descaras, sabe, de pessoas acamadas, eu consegui fechar uma ferida de um moço no acidente de moto em 2 meses e meio. E era uma ferida grande na batata da perna, claro, ela não era muito profunda, porque ela era mais superficial, mas a gente fechou em 2 meses e meio. E esse tipo de tratamento é por injeção, é injetável? Não. Aí a parte de ferida, a gente chama de bag. A gente coloca um saco plástico, é como se a gente vestisse uma botinha, por exemplo, na perna. Eu visto uma botinha na perna do paciente com plástico, e eu coloco a mangueirinha do ozônio lá dentro. Ah, tá. Então, ele enche aquele saco de ozônio, aí eu deixo por um tempo agir de 15 a 20 minutos, e depois eu retiro aquele ozônio. A gente tem um vácuo, porque o ozônio ele não pode ser jogado, assim, a gente não pode inalar ele, né? Então, a gente tem um vácuo que puxa aquele ozônio que estava lá dentro, e a pessoa vai embora. Só que no caso de ferida, por exemplo, já é um tratamento assim, onde a pessoa precisa vir de 3 a 4 vezes por semana. Já é um tratamento mais... tem que ser mais contínuo se ela quiser que feche mais rápido. Entendi. Quer dizer que o ozônio você não pode liberar ele, você tem que puxar ele para dentro da máquina de novo? Porque, tipo assim, uma das contraindicações do ozônio é inalar. A gente não pode inalar ele. Então, por exemplo, se você for fazer o tratamento numa sala muito fechada, a hora que você abre aquele saco plástico, né, que ele está cheio de ozônio, a hora que você abre, corre o risco do paciente inalar, ou você. Então, eles fizeram um sistema de vácuo, que você puxa, e ele elimina esse ozônio sem a gente ter esse problema. Sem ficar super legal, super interessante. Então, é coisa que a gente não tem nem ideia, né? É um tratamento relativamente novo. Eu vejo falar de ozonioterapia não tem muito tempo. O quê? 4 anos? Mais? Então, isso. Eu fiquei até muito feliz da gente fazer essa entrevista, porque a ozonioterapia, muita gente ainda não conhece ela. Mas ela não é uma técnica nova, igual todo mundo pensa, né? Ela vem lá da Segunda Guerra Mundial, que eles usavam, os alemães descobriram que ela cicatrizava a ferida. Então, eles usavam para cicatrizar as feridas dos soldados. As pernas amputadas, sabe?
E aquilo foi vindo. Então, assim, Estados Unidos, Cuba, Alemanha, tudo já usam o ozônio no Sistema Único de Saúde, assim, como se fosse uma coisa normal. Há muito tempo. É que o Brasil demorou um pouco mais para reconhecer, né? Ah, para reconhecer. Isso, porque o ozônio, ele não era reconhecido, hoje ele já é liberado pela Anvisa, já tem muitas pessoas falam que não, mas já tem vários artigos científicos que comprovam a eficácia da ozonioterapia. Então, assim, é uma técnica alternativa que quando a pessoa faz, se apaixona. Eu, por exemplo, eu amo, eu acho que fantástico. Quanto mais pessoas saberem, melhor ainda. Claro, lógico, isso com certeza. A ozonioterapia tem a ver com aquela hiperbárica, aquela câmara? Não. Aquela cama, ela é só com oxigênio. Ah, só oxigênio lá. Ela é muito boa também. Mas eu já tive pacientes acamados que faziam só a hiperbárica e já trabalhei só com ozonioterapia. E eu percebi, a ozonioterapia fecha mais rápido. Porque a hiperbárica funciona, tal, mas é demorado o tratamento, sim, né? Eu já vi casos aí da pessoa ter que ir direto e não ter, assim, um resultado. E o bom da ozonoterapia, o que acontece? É que a gente utiliza, por exemplo, eu tenho um olhinho aqui que é um óleo ozonizado. Então, o paciente leva para casa, né? Eu dou para o paciente e ele mantém na geladeira e ele vai usando esse olhinho em casa. Então, ajuda a fechar mais rápido. Então, a gente tem outros recursos também que a gente pode ajudar. Por exemplo, a gente tem a água ozonizada também, que é uma forma de ajudar, né? E é super legal. Igual eles usam as águas, sabe esses filtros? Sim, tem uns que tem ozônio, né? Isso. Tem a plaquinha de ozônio, lá. Isso. Só que o que a gente tem que ficar, assim, que eu falo muito, por exemplo, a água ozonizada, ela tem um tempo. Porque o ozônio, diferente do que muita gente pensa, por exemplo, todo gás que eu coloco naquele paciente, ele não tem efeito acumulativo. Por quê? A hora que o ozônio entra em contato com a célula, ele faz o que ele precisa fazer, aquela molécula de 3, ela volta a ser oxigênio. Então, o organismo absorve. O ozônio, ele dura um certo tempo e depois ele volta a ser oxigênio novamente. Então, o que acontece? Essas águas ozonizadas também, ela tem um tempo. Não adianta eu querer ozonizar uma água de manhã e eu vou oferecer para o meu paciente à tarde, que ele não vai estar bebendo água com ozônio. Eu faço a ozonização da água e ela perdura por 40 minutos só. Depois ali já não tem ozônio mais, entendeu? Vou aproveitar a sua deixa para mostrar a nossa água. A verdadeira água de Franca, ó, a Azurra, certo? Essa daqui é sem gás e essa que eu estou bebendo aqui é com gás. Você não veio, ó, você está perdendo a água. Aí, tá vendo? Essa é a verdadeira água da careta. Bebeu? Essa eu assino embaixo, hein, irmão? Essa eu sei. Muito boa, viu? Eu adoro essa água com gás aqui. Essa daqui você tem que tomar cuidado, porque na hora que você abre, você toma um banho com ela. É verdade. Tanto gás. É muito boa. Então, aproveitando essa dica da ozônio aí, ó, se você quer água boa, tem Azurra em Franca. Com a minha caneca da Algarve, então, ó, geladinha. Melhor ainda. Melhor ainda. Mas vamos seguindo aí. Só aproveitei a deixa aí para dar água. Muito bem. O tratamento, então, é feito com o gás, de várias maneiras, pelo jeito, o protocolo é longo, é grande para vários tipos de doenças, sim, né? Mas, no caso aí, eu tinha falado que é mais para dores, mas pelo jeito não, porque você está falando aí em feridas graves. Então, é o que eu acho que o que mais me procuram aqui no consultório é dor. Dor, principalmente coluna, joelho também.
Por quê? Por exemplo, tudo que tem uma articulação, o joelho, por exemplo, com um desgaste, a dor, ele gera uma dor muito grande. Sim. Então, a dor é a pioneira, né? A pessoa, ninguém gosta de sentir dor. E o bom do ozônio, que ele ajuda, muitas das vezes, não tratar só a dor, ele ajuda muitas das vezes a reconstruir alguma coisa que precisa. Ele ajuda também, por exemplo, no caso da ferida, ele cicatriza aquela região e ele ajuda a manter aquela oxigenação local. Então, assim, o ozônio, muita gente acha que ele serve só para algumas coisas, mas ele melhora. A gente trabalha mais de 220 patologias. Nossa! Se você for ver, então, demorou, então, né, para o pessoal começar a conhecer, ou está demorando ainda, né, porque é novo ainda, como é que conhecer, né, e experimentar também, né, porque é aquela coisa, eu sinceramente, eu nunca fiz a ozonoterapia, mas ouço falar e vejo que resultados são satisfatórios, são rápidos. Não é demorado, né? E sabe qual que é o grande problema, Mauro? Infelizmente, a ozonoterapia ela foi barrada um pouco no Brasil, porque a indústria farmacêutica, ela não quer... Por exemplo, eu tenho pacientes que pararam de tomar remédio. Entendi. Entendeu? Entendi. E é porque eles preferem... Porque, assim, é o que eu falo. No caso de uma artrose de quadril, por exemplo, o ozônio, ele não vai curar aquele artrose. Não vai. Né? Só que ele melhora demais a qualidade de vida daquele paciente. Sim. O paciente que às vezes tomava muita medicação e ele começa a prejudicar outras coisas do organismo, ele consegue diminuir bastante com as aplicações de ozônio. Então, assim, ele vai ter que aplicar o ozônio por muitos tempos? Vai. Mas ele consegue um intervalo maior e ele consegue diminuir a ingestão de medicamento. Então, assim, não que eu fale que eu sou contra a medicação. Não tem isso. Não existe. Porque cada coisa no seu lugar. Lógico, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas você está propondo uma ajuda além de todos os tratamentos que a pessoa está fazendo. Ó, vamos fazer o tratamento em ozonioterapia, você vai sentir o resultado, você vai ver o resultado e você define, você quer esse, você quer aquele, você quer esse mais aquele. Justamente. Né? Justamente. Porque assim, o ozônio, ele consegue dar como se ele fizesse uma limpeza no organismo mesmo. Só que uma coisa muito interessante que o paciente ele tem que querer. Por quê? Tem alguns pacientes aqui que chegam e acham que o ozônio é milagroso, e não é. Né? Então, por exemplo, dependendo da forma de aplicação, ele dói um pouquinho, né? A hora que a gente aplica. Eu ouvi falar que dói. Eu não posso mentir. Não pode, entende? Tem algumas regiões que dói. Mas, assim, a resposta é muito boa. Então, por exemplo, eu sempre falo com meus pacientes, não param de tomar medicação, você vai fazendo as aplicações e aos poucos você vai desmamando da medicação, entendeu? Então, assim, é uma terapia alternativa, vamos dizer assim, e que tem uma resposta, e outra, por exemplo, o bom do ozônio é que a gente pode utilizar desde um recém-nascido de 40 dias a um idoso de 90 e tantos anos. Que legal. Entendeu? Ele é muito utilizado também em crianças autistas, né? É uma coisa muito legal de se falar que tem muita gente que ainda não sabe. Essas doenças, por exemplo, ansiedade, depressão, é o que eu falo, ele não vai curar, mas ele ajuda muito. Eu tenho pacientes aqui que me relatam que depois que começou a fazer a aplicação de ozônio, está dormindo melhor, consegue ter uma estabilidade emocional melhor. Entendeu? Isso, assim, é o que a gente quer buscar para a vida da gente, né? Sim, claro. Se tem um tratamento, se tem uma possibilidade de você usar
para melhorar para você, não tem nem dúvida. É Claro. exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. É a orientação para a pessoa se ligar. Ó, tem essa opção. Se liga aí. Pode ser para isso. Você já falou de criança a idoso. Qualquer idade pode fazer. Em vários tratamentos diferenciados, de várias maneiras também diferenciadas, que a gente não conhece todas. Isso. A gente não conhece, não. Isso. Não, a gente não conhece, acho que nenhuma. Conhece uma ou outra. Você ouviu falar, que você viu que a pessoa está fazendo e tal. Mas, quer dizer, você tem que passar pela consulta para poder ter esse diagnóstico e poder falar, não, nós vamos por esse caminho aqui ou por esse caminho aqui. Você define aí. Claro. E assim, por que é muito importante essa parte da avaliação? Porque também tem alguns pacientes que chegam aqui para mim que eu sou super sincera em falar, olha, a ozônio aí não vai te ajudar. Primeiro você tem que buscar um outro caminho. Então, assim, também não é tudo, né? A gente fala, é um gás muito milagroso, mas ele também não é tudo que ele ajuda. Por exemplo, eu já tive pacientes aqui que aplicaram, fizeram as sessões e que não se adaptaram, né? Então, tudo isso por isso que é muito importante. E a gente não pode utilizar qualquer dosagem, porque por mais que ele, vamos dizer assim, ele serve para tudo, mas ele tem algumas, a gente tem que saber quais as dosagens, como utilizar, né? Não pode colocar muito ozônio, por exemplo, dosagens muito altas. Então, assim, qual que é o meu maior medo da ozonoterapia? Assim, quando eu fiz a especialização, tinham pouquíssimas pessoas aqui em Franca. Hoje, já, né, eu vejo assim, tem bastante gente, muita gente indo para a área da estética. Então, assim, qual que é a grande preocupação? É tomarem cuidado, né? Fazer com uma pessoa que saiba o que está fazendo, com uma higienização legal, porque a gente utiliza vias, por exemplo, o ânus, por exemplo, é uma fonte de entrada ali de tudo, né? Então, você tem que fazer num ambiente muito seguro, né? Muito bem higienizado, saber a dosagem, para não fazer um efeito ao contrário do que você precisa. Então, assim, a ozonoterapia ela é fantástica, mas ela precisa ser bem indicada. Ela não pode ser feita... Como tudo na medicina, né? Tudo que é medicina, você tem que tratar com a pessoa que saiba o que está fazendo, né? Não vou lá, igual acontece muito aí que você vê na televisão, é plástica, né? Vai ali na clínica ali da moça que ela faz para você, né? E depois da zebra, a pessoa às vezes morre ou fica com problemas e tal. Mas tal coisa, é só se ligar. Porra, você tá mexendo com você, com o seu corpo. Você vai mexer com quem não sabe? Talvez saiba. Certo. Então, e é por isso que eu te falo assim, ó, por exemplo, essas vias que foram surgindo, porque aí muita gente começou a fazer vários cursos, né? Então, assim, e tem várias outras, por exemplo, eu já vi um profissional que faz uma aplicação pelo nariz. Então, assim, eu já vi essa aplicação, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se o paciente não fizer a parte dele certa, ele pode inalar aquele ozônio e a pessoa passar mal ali no seu consultório. Então, assim, foram surgindo outras vias, essa sublingual, por exemplo, eu também já vi algumas aplicações, mas ela não você não tem o respaldo. Então, é por aí que a gente tem que ir. Eu acho que a gente também não pode sair fazendo, sabe, de qualquer jeito. A gente tem seguir o protocolo de Madrid, que eu acho que é o primeiro passo, sabe? Tá sempre se renovando, porque as coisas Lógico, saem. Cada dia é uma coisa diferente. Tem coisa nova. Fazer uma avaliação bem feita, saber, porque, por exemplo, uma das contraindicações é se o paciente tiver uma anemia muito grave. Não pode ser feito, né? Então, sim, são algumas coisas que a gente precisa saber. Por exemplo, uma pessoa que teve um infarto agudo do miocárdio muito recente também não pode fazer, né? Grávidas, por exemplo,
é liberado, mas eu particularmente não faço. Tem pessoas que fazem. Então aí já é um risco que cada um, né? Então, assim, tudo isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bem antes de procurar um ozonioterapeuta, né? Porque hoje em dia, como tudo na vida, né? Tudo. Começa de uma forma, o negócio vai crescendo e cada um visa muito só ganho e as coisas não estão muito bem por aí, né? Você falou que vários países você fala muito do protocolo de Madrid. Existem outros protocolos de outros países ou não? Não, esse é o que foi reconhecido e certificado, né? Foi, tá. como que eu te falo, todos os artigos científicos é de Madrid. Então, assim, Entendi. tem outros artigos científicos de várias pessoas, mas o protocolo mesmo a gente tem. Porque o que acontece? Por exemplo, eu vejo. Porque no dia a dia, na nossa experiência, você consegue ver assim, por exemplo, chega um paciente aqui com ciática. Então, você já tem uma experiência da dosagem que você vai colocar, tal. Aí, tem pessoas que mudam essa dosagem. Tem pessoas que eu acho que pela experiência ou por já ter uma certa... de trabalhar de um tempo, muda a dosagem. Então, assim, sai do protocolo. Aí, às vezes, a pessoa começa a fazer o seu próprio protocolo. Então, isso é um pouco perigoso, entendeu? Por exemplo, a gente tem uma quantidade de seguir de o quanto de ozônio que a gente pode colocar, o volume de ozônio que a gente pode colocar no corpo do paciente. Tem gente que já não segue isso. Então, assim, esses detalhes que a gente tem que ficar muito atento, porque são coisas que podem prejudicar. Sim, claro. Não, se existe o protocolo, é igual receita de bolo. Você tem que seguir para ele chegar lá naquele resultado. Se você quer mexer naquela receita de bolo, você faz a sua e protocola ela, né? Justamente. É o que eu falo, por exemplo, o que a gente pode mudar, que é o que eu faço aqui, por exemplo, eu faço a ozonioterapia e eu associo outras técnicas para ajudar. Então, mas a ozonioterapia é aquela ali, eu não saio fora daquela. Né? E assim, por exemplo, não achar que que o ozônio vai tratar tudo. Esses dias chegou uma moça para mim com uma micose de unha. O ozonioterapia é fantástico para isso. Mas naquele momento ali que ela estava, ainda não era o ideal, ela não ia ter um resultado muito bom. Então, tipo assim, a gente tem que saber também encaminhar para o próximo profissional, para depois, às vezes, ele retornar e aí a gente fazer o trabalho. Então, tudo isso a gente tem que saber avaliar ali para poder orientar o paciente. Porque qual que é o grande problema? Às vezes a pessoa vem aqui e faz, ou vai em outro lugar e faz e não deu resultado. a ozonioterapia não deu certo. Mas não porque ou não era o momento certo, ou foi aplicado de uma outra forma, entendeu? Então, assim, tem que tomar conta desses certos detalhes. Não, com certeza, isso daí não tem dúvida nenhuma. Porque para fazer de qualquer forma, não precisa do especialista, né? Não precisa do especialista. Qualquer um vai lá, compra o equipamento e se vira. Não é assim. Certo? Principalmente porque é aquilo que eu falei, é saúde, né? Justamente. Saúde. Então é muito perigoso. Você tem que ter esse conhecimento. E assim, e a prática também. Saber aonde que faz um curso, saber o gerador de ozônio, é muito importante, ele precisa ser aprovado pela Anvisa, né? Então, usar um ambiente limpo, agulha, tudo descartável, porque isso tudo faz muita diferença, né? Tanto no resultado, quanto para o paciente, quanto para nós, terapeutas também. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que participar, principalmente agora, que a gente está vivendo esse Covid, né? E que a forma de propagação do vírus é muito, muito rápida, né? Você tem que ter uma higienização da sala, um ambiente muito... E o engraçado é que, assim, muita gente me pergunta, porque tem alguns profissionais, por exemplo,
que fazem as aplicações, os vídeos, e não usam luva, por exemplo. Mas é por quê? Porque o ozônio por si só, ele é muito antibactericida. Então, vários cursos e especializações falam que a gente não precisa usar. Por quê? O próprio ozônio, ao entrar em contato com o vírus, ele já mata aquele vírus ali. Tanto que, assim, a gente desinfeta a sala com o ozônio. Né? Então, assim, tem algumas coisas, mas que para o paciente é muito importante você chegar aqui, o profissional está de luva, né? É uma coisa, assim, que vai aí de profissional para profissional. E impressiona também, né? Às vezes a pessoa fica, nossa, não usou luva, tal. E ninguém sabe, por exemplo, que o ozônio mata o vírus, ou mata a bactéria. A pessoa não sabe ainda. Ela vai falar, nossa, esse aí tá meio desleixado, né? Bom, você entrou numa outra área aí que é interessante. O vírus que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, teve essa fala que o ozônio resolveria, que serviria para o tratamento. O que você me fala disso? Tem algum protocolo já ou não? É muito novo? Como você falou, ele já é um bactericida, alguma coisa nesse sentido. Isso, A gente tem um protocolo que a gente utiliza no pós-Covid, né? Para ajudar as sequelas, tal. Mas, durante o Covid, quando a pessoa está com o Covid, o ozônio é muito, muito utilizado e muito bom. Só que o problema é que ele fica 15 dias isolado, então é muito difícil alguém que vai querer receber um profissional em casa ou alguém que vai querer sair para poder fazer o ozônio naquele período, né? Então, assim, isso é uma frase que se utiliza, então a gente utiliza mais no pós-Covid. Por exemplo, aqui em casa, todos nós tivemos Covid, eu, meu marido e os meus filhos. Como eu estava na minha casa, só nós, aí eu fiz no meu marido e em mim todos os dias do Covid, né? E o meu marido teve uma resposta bem melhor do que em mim. Então, assim, em mim, o vírus atacou de uma forma mais forte. Então, assim, o ozônio ajudou, mas o meu marido ajudou melhor. Então, assim, mas eu fiz por quê? Porque o meu consultório é aqui e fica mais fácil. Sim, né? Claro. Agora, e a resposta dele foi muito legal. Então, tipo assim, vamos dizer assim, suavizou os sintomas dele. E ele com 9 dias que ele fez o exame de sangue, ele já não estava transmitindo mais o vírus. Então, assim, só que nele eu tive que fazer a aplicação. A gente fazia tanto auricular quanto retal, porque senão não consegue combater. Entendi. Né? Então, assim, para pós-Covid não tem outra forma. É auricular e retal. Aí tem os protocolos que a gente utiliza, mas é muito interessante. Muito interessante. Os resultados são ótimos. No meu caso, eu tive uma trombo bilateral pulmonar com a AstraZeneca, a famosinha. Eu fui premiado. Eu fiquei 5 dias lá no hospital tomando aquelas injeções na barriga. Saí de lá com a barriga preta, né? Eu já tenho um barriguinha preta. E no caso, esse tratamento do ozônio, por exemplo, eu vou fazer o teste de pulmão semana que vem na sexta-feira, para ver se afetou, o que afetou, se não afetou. Eu não. Sério. Na sexta-feira. Tendo esse resultado, esse tratamento, o ozônio, ajudaria no tratamento pulmonar, por exemplo, se teve alguma alteração na capacidade? Ele vai ajudar. Então, por exemplo, assim, ele vai ajudar, não em si, o pulmão em si. Por exemplo, assim,
Porque eu não posso fazer esse ozônio entrar pelo pulmão. Você falou, né? Que porque aí ele se torna tóxico. Isso. Então, assim, o que acontece? Mas, se ele te deu se ele te afetou o pulmão de alguma forma, vai te comprometer vamos dizer assim, porque é uma cadeia, né? É um círculo. Então, assim, alguma coisa vai desencadear ali. Então, o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a recuperar o seu organismo para combater o que o pulmão não está conseguindo fazer, entendeu? Mas diretamente ali no pulmão, a gente não consegue ajudar. Não. Mas, assim, por exemplo, muita gente me pergunta em relação ao câncer, né? Isso é o que mais o pessoal fala. O que acontece? O ozônio, ele não cura o câncer. Ele não trata o câncer. Só que ele trata as sequelas da quimioterapia. Então, a pessoa consegue fazer o tratamento totalmente, vamos dizer assim, mais fortificado. Entendi. Sabe? Então, assim, por exemplo, a gente já teve relatos de câncer de útero que a pessoa fazia aplicação vaginal, né? E, assim, o resultado depois da biópsia, do ultrassom, foi assim, diminuiu demais. Mas é tudo junto, é um conjunto, né? É a quimioterapia, a radioterapia, é a ozonoterapia. Então, assim, o ozônio, nesses casos, igual, por exemplo, no seu, no câncer, no Covid, ele vai te ajudar no seu organismo inteiro. Porque o ozônio, quando ele entra no organismo, ele vai buscando a célula que está em déficit. E aí, é a mesma coisa que você deu uma injeção ali de ânimo naquela célula e ela consegue fazer tudo o que ela precisa fazer. Entendi. Então, ela melhora a imunidade, ela vai fazer aquele rim que não estava funcionando, as células começam a ajudar ele a fazer. Aquela inflamação que estava baixa, que não estava conseguindo, ele consegue combater mais rápido. Então, é nisso que o ozônio ajuda. Estou entendendo. Ele vai fazer a oxigenação geral do organismo e aonde tiver com maior déficit, por exemplo, um fígado ou um rim, justamente, ou um intestino mesmo, ele se concentra mais ali e faz uma limpeza, talvez, uma isso, asepsia do local. Por exemplo, assim, vamos supor, uma pessoa que está uma inflamação muito grave ali. Sim. O que ele vai fazer? Ele melhora o aporte sanguíneo daquela região. As células começam a fazer a cicatrização mais rápida. É o que ele faz com a ferida. Ele fecha a ferida de dentro para fora. Entendeu? Por isso que é muito importante. Aí, e o que ele faz no organismo? A mesma coisa. Ele trata de dentro para fora. Por isso que a avaliação é importante, porque eu tenho pacientes aqui que fazem aplicação local, em algumas regiões, e retal, porque precisam de duas coisas. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí depende muito do que a pessoa precisa. Muito legal. Quer dizer, você pode fazer o tratamento em vários tipos de aplicações na mesma pessoa. Não significa que ela tenha que fazer só a injeção ou só auricular. Não, ela pode ter uma mesclagem disso. Isso pode ser no mesmo dia? Não, é em dias diferentes. Por exemplo, hoje você vai tratar assim, amanhã ou sei lá quanto tempo de outro jeito ou não? Por exemplo, uma aplicação, o que muita gente agora está procurando, né, que é a tal para gordura localizada, para emagrecer, por exemplo, que ele ajuda bastante. Poxa, então você já ganhou um cliente, então eu estou precisando perder uns 100 quilos. Louco! O que acontece, por exemplo, aí nesses casos, alguns pacientes eu faço local e a retal no mesmo dia. Porque eu tenho uma dosagem que eu posso colocar de ozônio por dia, quer dizer, por aplicação, né? Então, assim, eu faço... por que a gente utiliza muito nessa parte de emagrecimento?
Porque ele melhora muito o metabolismo, ele acelera aquele metabolismo. Então, a pessoa, claro, mas também não adianta falar assim, ó, eu vou lá, vou fazer o ozônio e vou sair mais magrinha. Não é assim. Tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte também. Entendi. Não é tão simples assim. Uhum. Principalmente nessa parte de emagrecimento, né? Que é uma parte assim, não depende só do ozônio, né? Depende, eu acho que 60% do paciente. A não ser que o ozônio fosse aplicado na boca para fechar a boca, né? Para fechar a boca. Fechar a boca vai ajudar bastante aí no ozônio. Não, é verdade. Mas tudo é assim, né? É tentativa e erro e a pessoa querer fazer, né? Porque é aquela coisa, eu vou fazer o ozônio hoje porque amanhã eu tenho um churrasco, um evento e tal, vou fazer, depois do evento também eu vou dar uma reforçadinha aí e tal. Não é assim, né, gente? Tudo tem o seu... E assim, o que vale ressaltar, por exemplo, que tem, às vezes pode gerar dúvida em muita gente, é tipo assim, então, o ozônio é aplicado em várias formas, é o mesmo ozônio. O que acontece? Para cada patologia, eu utilizo uma concentração de ozônio. Sim, você falou que tem... Então, por exemplo, uma inflamação, uma tendinite, a concentração é baixa. Para gordura localizada, a concentração fica no meio ali. Para ferida, já é uma concentração extremamente alta. Então, assim, esse que é o diferente. O ozônio é o mesmo. As formas de aplicação mudam. E a concentração de cada ozônio muda também, de cada patologia. É igual remédio também, né? O remédio é o mesmo, só que cada paciente vai tomar uma dosagem que precisa para o problema dele ali. O remédio faz a mesma coisa para todo mundo, só que depende aí E, por exemplo, tem alguns pacientes que utilizam 2 vezes por semana, tem pacientes que fazem 1 vez por semana. A maioria é 1 vez por semana. Alguns casos que a gente utiliza 2 vezes por semana. Às vezes você vai, de repente, 2, 3, não sei, mas dependendo do problema. Às vezes é um problema de dor e a dor precisa ser amenizada, né? 1, 2, 3 vezes, desde que a dor diminua, né? O ozônio é assim, ó, por exemplo, a gente tem que ter um ciclo. Por exemplo... Eu ia perguntar, pode ser todo dia? Porque de repente tem muita dor, vai todo dia, vai lá e toma. A única forma de aplicação que pode ser feita todos os dias, por exemplo, independente do número de sessões, é o para ferida. Porque a bag, ela fica só na superfície. Entendi. Né? Então, essa é a única que pode ser utilizada. O restante, a gente tem que fazer ciclos de 20 em 20 sessões. Por exemplo, no caso do meu pai, tem Parkinson, ele vai utilizar o ozônio para o resto da vida. Sim. Mas eu tenho que fazer de 20 em 20. Por exemplo, eu faço 1 vez por semana, 20 sessões seguidas. Aí eu dou intervalo mais ou menos de 1 mês. Aí eu volto, repito, mais 20 sessões, 1 vez por semana. Entendeu? Ele não pode ser utilizado direto. Entendi. Né? Ele tem que ter esse intervalo de 20 sessões. De 20 sessões. Mas ele poderia ter essas 20 sessões, por exemplo, se é um caso mais grave, 3 vezes por semana. Dependendo, sim. Dependendo. Do caso, né? Depende do caso. Geralmente, umas 2 vezes por semana é o mais comum. Por exemplo, eu estou com o caso de uma paciente aqui, ela tem 14 anos em enxaqueca, aquelas enxaquecas fortíssimas, sabe? E é uma moça, né? 14 anos é uma menina. E assim, aquela enxaqueca que passa mal, de vomitar, sabe? É bem forte. Então, assim, no caso dela, nós começamos a fazer... Só que o problema dela, assim, eu faço a retal e a auricular. Por quê? O organismo dela está totalmente descompensado.
Então, assim, para ajudar na enxaqueca, porque assim, é isso que a gente tem que entender. É isso que o diferencial do que aplica a ozonioterapia ou de qualquer profissional dessa área, eu acho que é aí, é entender o paciente como um todo. Não só, pega lá o protocolo de Madrid, por exemplo, enxaqueca, uma vez por semana tanta dosagem. Não funciona assim. Você tem que ver, por exemplo, ela estava numa intoxicação de leite muito grande. Então, assim, a gente tirou o leite, ela já foi melhorando. Então, assim, é você entender aquele paciente como um todo, tratar ele como um todo, porque a sua resposta vai ser bem melhor. Então, assim, no caso dela, eu faço 2 vezes por semana, porque ela está na crise muito forte. Sim, entendi. E aí eu faço o retal e o auricular. Daqui alguns dias, mais ou menos, acho que semana que vem eu já vou passar por uma vez na semana. Entendeu? Então, assim, depende muito da resposta que tem do paciente. Sim, claro, é de pessoa para pessoa, né? De peso, eu, por exemplo, com esse pezinho de criança pequenininha aqui, obviamente que tem que aumentar a dose, porque, né, uma menina de 14 anos, magrinha e tal, não... Mas isso não interfere muito o peso, não. Graças a Deus, senão ia tomar injeção até o ano que vem aqui. Igual eu tomei lá no hospital, nossa senhora, quanta injeção. Pelo amor de Deus. Eu tenho paciente que fala assim, chega aqui e fala pra mim, será que eu não posso entrar dentro desse cilindro de oxigênio para ver se eu emagreço? Eu falo, meu Deus. Mais fácil, né? Da mangueira aí que eu vou já resolver esse caso. Rápido. É bem por aí mesmo. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Tem tratamentos, mas milagre realmente é meio difícil. Você usa todas essas experiências dentro do seu consultório. Você usa remédios também, tipo florais ou, sei lá, homeopatia, alguma coisa assim, para ajudar? Não. Eu indico, eu gosto muito, eu não trabalho aqui, porque não é a minha área, mas eu concilio bastante. Por exemplo, concilio muito com a acupuntura, eu indico muitas vezes, dependendo do caso, para a pessoa fazer acupuntura. Eu trabalho em parceria com um farmacêutico, ele chama Tiago, farmácia Necta, e ele trabalha com os florais muito legais também. Então, assim, a gente tem essa parceria porque tem alguns casos que o floral é fundamental também. É isso que eu te falo, é você conhecer o paciente como um todo e indicar o melhor ali, não achar que só a ozonioterapia e a fisioterapia vai resolver. É um trabalho em conjunto aqui, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com alguns óleos essenciais, que eu gosto muito, né? Então, tem várias coisas que a gente agrega para poder sair um pouco dessa parte química, né? Que eu acho que é o que mais eu percebo que os pacientes me reclamam, que não querem ficar tomando tanta medicação, e voltar mais para essa área mais natural, mais alternativa. Entendi. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica, né? Meio assim, ela não consegue ver. Você está abrindo um campo, você vê o total da pessoa e deixa esse campo aberto, porque é complicado, né, quando a pessoa quer impor aquele tratamento e achar que aquele é o tratamento único e tal. Não é isso, né? E achar também que a gente não é sozinho, né, Mauro? Eu acho que não é. Não existe só a Carol aqui. A Carol precisa de várias pessoas. Assim, uma coisa que eu prezo muito é pelo melhor do meu paciente. Então, assim, se a Carol aqui não estiver dando conta, ou eu perceber que preciso entrar com alguma outra coisa, vamos passar a bola, vamos, sabe? Mas o paciente tem que dar uma ajuda para ele. Ele tem que sair da turma, né? Não achar, eu consigo, eu faço, né? Não pode ser assim hoje em dia. Guardando as devidas proporções, foi o que aconteceu aqui agora, né? No começo da live. Teve um probleminha aqui nos equipamentos, o Hiroshi já entrou aqui, já mexeu, já descobriu onde que estava, já substituí, certo? E nós estamos fazendo a live.
Sim. É um problema que deu que se eu ficasse aqui tentando, eu não ia achar. Ele, com mais experiência, mais tempo disso, ele entrou e resolveu. Entendeu? Claro. Nós precisamos fazer a live. Nós precisamos fazer a live. Do jeito que ela vai ser, nós vamos fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Atrasou. Igual eu. Aí, o paciente tem que sair sem dor. Sem dor, mas não é? Não sei. Ué. Eu acho também. Alguma coisa a gente tem que ser feito. É bem por aí que eu gosto. E uma coisa bem legal que eu gosto do ozônio, que a gente pode atender ele domiciliar. Então, assim, muita gente não sabe, por isso que é muito importante isso. Eu fico feliz de poder falar isso também. Por exemplo, para ferida, a gente pode, se a pessoa não, um cadeirante, por exemplo, eu estou com muito sequelado de Covid, pós-Covid, e está acamado ainda, né? Então, assim, a pessoa não consegue vir no meu consultório, então eu vou até a pessoa. O ozônio me proporciona isso. Isso é muito legal. Muito. Alguns idosos que também não conseguem vir, eu vou até o lugar, até o local, sabe? Então, assim, é uma coisa legal também da gente falar que o ozônio pode ser feito home care. Eu não sabia, não. Para mim tinha que ser só no seu consultório, porque é exatamente pelo equipamento, né? Então, o meu equipamento, ele é portátil. Ele é... E assim, eu comprei um cilindro, porque tem que ter o cilindro de oxigênio. Sim, Então, aqui no meu consultório, eu tenho o grande, que fica aqui, mas eu tenho um de alumínio pequenininho, que ele é fácil de transportar. Entendi. Então, assim, aí a gente consegue ter essa solução. Porque tem muitos pacientes, principalmente idosos, que não conseguem. Não consegue. Então, a gente consegue levar esse benefício que o ozônio tem. É gozado também você falou do pós-Covid, dos problemas que estão tendo, né? Estão tendo também pós-vacina. O pessoal não está aceitando, está reclamando, não é. Você é aquele negócio de duvidar, não é isso, está acontecendo. Não adianta fechar os olhos para isso. A vacina experimental está dando problema. Certo? Sim. E aceitando ou não, o problema está aí, vai ter que ser resolvido. Tem que ser resolvido, justamente. E assim, a gente, é bom você falar, por exemplo, eu sou a favor, eu acho que tem que tomar? Tem. Mas esses problemas que estão dando em relação a ela, não pode ser ignorado, não, né? De jeito E nenhum. tem alguns problemas que são muito sérios. Então, assim, o ozônio vai ajudar? Vai ajudar bastante. Mas é naquilo, melhorando o organismo do paciente como um todo. Reforçando, né? Reforçando o organismo. O seu problema que você teve da sua vacina foi a segunda dose ou a primeira? Não, a primeira dose, a segunda nem vai tomar, nem vou tomar. Já proibiram, inclusive o médico que está me atendendo já disse que tem protocolo, que se eu chegar para tomar e falar da trombo, já não tomo mais, porque está proibido já. Entendi. Qualquer vacina. Qualquer vacina. Eu não sei como é que eu vou fazer, provavelmente não vou. Eu já não queria tomar, mas tomei a primeira dose. E aí eu ganhei na loteria sem jogar, certo? E eu não ganho na loteria, porque eu jogo na loteria há muito tempo, nunca ganhei nem R$1. Mas essa daí... ganhou na vacina. Então, olha só, que beleza, né? Rapaz de sorte, rapaz de sorte. Rapaz de sorte. Mas eu estou falando disso porque existe até uma reportagem que eu postei num dos meus faces, que é o Horácios News, que é na Espanha. Eles estão processando o governo exatamente por causa das vacinas, que eles não estão informando o que está acontecendo. E aí tem uma listagem lá de problemas que tem dado pós-vacina, em pessoas que tomaram a vacina, não é brincadeira, certo? Não é brincadeira. Quando eu peguei o Covid, eu vou fazer 40 anos, eu nunca tive um resfriado ou uma doença tão forte igual eu fiquei do Covid. Eu fiquei muito ruim.
E eu tomei, só que eu tava sem a vacina, eu não tinha tomado a vacina, depois que eu tomei a vacina, né? A minha primeira dose foi da AstraZeneca. Eu não tive reação nenhuma. Fui tomar a segunda dose, não tinha AstraZeneca, eles me deram a Pfizer. Eu falei pro meu marido, eu revivi o que eu passei com o Covid. Eu quase que eu fui parar no hospital. Porque a reação foi... e já era a segunda dose. Então, eu não sei se é porque mudou a vacina, não sei te falar. Não é não. Teve muita gente com problema com a Pfizer. Inclusive, a Pfizer nos Estados Unidos está dando AVC isquêmico, certo? Então, olha o perigo. Nós estamos sendo cobaias mesmo, porque né, foi muito rápido. Mas é tal coisa. Ou tomar ou ter Covid, você escolhe. No seu caso, você piorou, né? Você teve a Covid e ainda tomou a Pfizer para experimentar. Você prefere qual? Você quer que volta qual agora? A Covid ou a Pfizer? Eu nem sei. Os dois foi tão ruim que eu nem sei. Eu acho que eu não quero mais nenhum. Nenhum. Ainda bem que eu acho que não tem uma terceira dose, porque se tiver eu não vou tomar, porque eu passei muito mal. Já estão inventando a quarta dose, a terceira já está dando. Não, vem cá tomar a terceira, tem aqui bastante, vamos tomar mais uma. Aí já estão inventando a quarta. Então... É um assunto muito delicado isso. É delicado. Eu também... Só quem passa ali é o que sabe, né? Então... É muito fácil as pessoas, às vezes, julgarem ou falarem, mas, assim, foi uma coisa que me pegou. E, assim, eu tomei num dia, outro dia eu fiquei 2 dias, assim, muito ruim mesmo. Coisa assim. E eu conheço gente que também ficaram internadas também. Por causa da reação. Sim, por causa da reação. É um assunto muito complicado. É complicado. Mas é tal coisa, cada corpo é um corpo, não teve o teste. Sim. O teste foi rapidíssimo, tanto que a própria Pfizer queria que o governo assumisse tudo, né? Os processos, todas as encrencas, não é com a gente, eu vou te dar o remédio aí, você se vira, certo? Aí é fácil, né? Eu vou te aplicar o hormônio aí, as quantidades que eu pensar. E o que tiver de problema é seu, né? Bem louco isso, né? A gente aqui tomando o maior cuidado em falar de saúde e vir uma resolução louca desse jeito. Então vai lá, toma lá a terceira, a quarta. Não funcionou, ou funcionou demais. É uma coisa que eu acho que teria que ser um pouco repensado. Eu acho que está muito... o mundo está doido, né? Está completamente doido. A gente está vivendo uns tempos muito difíceis, né? E veio ainda essas encrencas todas aí, nossa, é de assustar, viu? É de assustar. Assustar mesmo, porque, nossa... O que eu recebo de pacientes aqui na parte de crises de ansiedades, assim, é fora do comum. Suicídios, né? Não é falado, mas está aí, está todo mundo vendo. Certo. Então é isso. E assim, até a gente mesmo, é o que eu falo. Eu trato, eu cuido e tal, mas a gente também está passando por isso. Então, se eu preciso fazer de mim mesmo, porque se eu não fizer, a gente não dá conta, porque é muita coisa, né? E assim, a gente tá tudo muito rápido, né? Então, se a gente não tentar fazer alguma coisa para poder suavizar, por isso que muita gente está procurando essa parte alternativa, porque essas bombas químicas, a gente já está aqui, ó, né? Ou a gente faz alguma coisa para tentar reverter um pouco e prolongar o nosso corpo aí para poder conseguir chegar um pouquinho mais que eu quero chegar, ou então eu não sei o que a gente vai fazer. Eu levei o maior susto, porque eu não tinha nada. Segunda-feira deu uma dor na perna, eu achei estranho, mas continuei. Quinta-feira eu não conseguia nem andar. Falei, mas que coisa estranha, em vez de melhorar, tá piorando, eu vou lá ver o que é. Eu achei que fosse um infarto, alguma coisa assim. A sorte que eu caí no médico lá, que ele falou, não é infarto, mas eu sei o que é.
fez os exames, já internou. Já internou. Já internou. Na hora, quer dizer, tive sorte, porque se pega um que Rápido, mais... né? Um pouquinho menos de experiência, sei lá, ou não ter essa sacada na hora, né? Às vezes você poderia ter tido outras complicações. Outras complicações, exatamente. Eles tiveram um maior cuidado. Eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo. É o que eu falo muito aqui para os meus pacientes, para todas as pessoas que me cercam. A gente tem que se cuidar, buscar essa parte alternativa, uma alimentação. Eu sei que eu falo por mim mesma, a minha vida é uma loucura por causa de casa, filho, trabalho e tal. Mas assim, se a gente não parar para a gente olhar para a gente mesmo, a gente vai cada vez mais ficar refém disso tudo, né? Refém de tudo. É isso mesmo. Refém de tudo. Você falou de família, você tinha me comentado, são 3 filhos, não são? São 3. Meu Deus do céu. Eu tenho um mais velho de 7 anos, vai fazer 7 anos em outubro, Gabriel. Velho. Muito velho. 7 anos. Eu tenho 2 anjinhos, casalzinho de gêmeos, de 3 aninhos. Ai, meu Deus, ainda gêmeos. Muito bom. Maria e Samuel, pensa. Nossa Senhora. É de ficar louca. Com certeza. Com certeza. Tem gente que fala assim pra mim, meu sonho é ser mãe de gêmeos. Eu falo, olha, vamos conversar um pouquinho comigo que você vai mudar esse sonho. Você tem certeza que é sonho, é pesadelo? O que você tá querendo aí nesse meio de é bem por aí, viu, Mauro? Né? É bem por aí. Nossa Senhora. Você tem que trabalhar e você falou que o seu consultório é dentro de casa, você tá feita. Você tá feita. É complicado. A sorte que, assim, ficou bem separado, então, assim, e todo mundo, hoje em dia, com essa pandemia, todo mundo entende, porque, por exemplo, às vezes tem paciente meu aqui, tem criança chorando lá, mas porque essas creches que não voltam, é ladainha, né? Então, mas todo mundo entende, eu acho que nós estamos todo mundo vivendo isso, né? Exatamente. Não, isso é o normal, né? O novo normal que eles falam, né? O novo normal. Que delícia. Mas que não é fácil de aceitar esse novo normal, não. Não, eu gostava tanto do velho normal. O velho normal eu também. Tava tão bom. Não precisava de... Eu também, te confesso, viu? Não é? Porque falta... Né? Você fica preso, você está amarrado, você não consegue agilizar a sua vida facilmente, né? Tudo tem um... E sabe o que eu acho? Eu vejo assim, até mesmo um desabafo aqui, por exemplo, eu trabalho no que eu amo, que eu faço, amo a minha profissão. Eu acho que eu nasci mesmo para me ajudar as pessoas. Eu sou daquela que, se você chegar para mim ali no particular e falar, Carol, eu tenho uma pessoa aqui que precisa de ajuda, você vamos fazer um voluntário, eu na hora, eu acho que eu nasci mesmo para cuidar das pessoas. Então, assim, mas eu trabalho porque eu preciso, acho que, né, a maioria. E o que acontece? Esse negócio dessa mudança toda, essas creches que não funcionam, aí escola particular pode, creche não pode, então tudo isso mudou demais a rotina da vida da gente, né? E a gente fala, poxa vida, e aí, quando que a gente vai conseguir, né? Libera ou não libera? Aí um joga para cá, um joga pro outro, sabe? Não é fácil, não. E agora eles estão inventando o passaporte, né? De vacina, para que você possa fazer isso ou fazer aquilo. Isso é só teste para ver até onde o povo vai ficar quietinho e aguentar, porque não tem lógica, né? Você nunca teve que andar com a sua carteirinha de vacinação no bolso. Você tinha algumas coisas que você tinha que apresentar para, sei lá, na escola, para entrar na escola, para isso, para aquilo, mas nunca foi proibido. Agora, lojas querer, nossa marca está exigindo o certificado de vacina para entrar e comprar. Pelo amor de Deus, compra na loja do lado, sabe? Para com esse controle maluco. Porque eu acho
Eu acho que a gente já está passando por uma situação tão complicada, né? E a gente ainda complicar mais. Complicar mais. Porque você já imaginou, você chega ali num lugar, de repente você fala assim, ó, eu quero a carteirinha de vacinação, fala, não, eu não tenho. Para mim ali já, eu já vou ficar louca, né? Dessa correria. Então, assim, ao invés de facilitar a vida das pessoas, né? Não, eles não estão querendo facilitar nada, eles estão querendo complicar mesmo. É complicação em cima da gente, não sei porquê. Quer dizer, sei, né? Mas vamos fingir que não sabe. Isso aí é um assunto que... vamos fingir que não sabemos o porquê. E querendo impor, né, algumas coisas. Exatamente. Mas eu vou pedir para você, agora falando diretamente para o público, o que você recomenda mesmo. Ó, preste atenção nisso que você está sentindo ou passando, tal. É interessante você conhecer a ozonioterapia, por isso. Você tem um tanto de problemas aí, ou de doenças, vamos pôr assim, que você recomendaria passar pela ozonioterapia com certeza. Não, essa aqui, ó, eu tenho esses resultados positivos na minha carreira aqui. Dá uma olhadinha, vem conhecer aqui, faz um jabazinho seu aí para o pessoal ir conhecer, porque eu acho muito interessante, gosto muito da ideia. Vou pôr só você aqui, ó. Aí. Então, o que a gente precisa ficar em alerta, né? O ozônio, além dele ser muito analgésico, antibactericida, antiviral, ele ajuda muito nessa parte de imunidade. Então, assim, para quem tem problemas de dores de coluna, qualquer tipo de inflamação, bursite, tendinite, seja ela em qual região ou qual articulação que for, esse tempo muito seco, né? O pessoal está muito com problema de enxaqueca, essa parte facial também, né? O meu nariz não pode sangrar com esse tempo. Justamente. E assim, a resposta do ozônio para essa parte de rinite e sinusite é muito importante, gente, e é um resultado muito legal. Então, assim, ficar atento a esses sintomas. Então, assim, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de ferida, gente, se você conhece alguém ou tem alguém que está passando por isso, é muito legal. Além de suavizar a dor, porque o paciente que tem a ferida dói demais, é um incômodo, é incômodo para quem cuida, é incômodo para quem tem. Então, assim, fala para quem tem, vocês conheçam, ou você que tem, entra em contato, porque assim, os resultados são fantásticos para a ferida. Para quem tem essas doenças degenerativas também, eu posso falar pelo meu pai aqui, que eu vejo melhora nessa parte de, assim, de irritabilidade, de insônia, sabe, que algumas doenças causam. Então, assim, ficar atento a isso. E pode entrar em contato comigo, eu tenho certeza. Fazendo uma avaliação bem detalhada, bem legal, eu tenho certeza que eu vou conseguir orientar o melhor protocolo, quantas vezes por semana. E assim, o que eu posso falar? Que a ozonioterapia é a molécula da vida, a gente fala, né? É a terapia do milênio. Eu gosto muito desse termo que eu utilizei, que eu ouvi de um profissional, e eu repito ele, porque ele realmente é a terapia do milênio. Por quê? O organismo já não aguenta mais com essas bombas químicas. Esses anti-inflamatórios são ótimos, mas assim, causam alguns danos para a saúde muito grandes. Não, volto a repetir, não estou falando aqui para a pessoa parar de tomar, mas tentar mesclar alguma parte alternativa e para poder fazer esse organismo respirar novamente, né? E a ozonioterapia consegue fazer isso. Então, assim, vale muito a pena buscar essa parte, que eu tenho certeza que vocês vão sair satisfatórios. Não, eu concordo com você nesse reforço aí. Nossa, desculpa. Novamente, a pessoa está se tratando, mas ela vai conhecer um outro tipo de tratamento, que é a ozonioterapia, para saber
o que é melhor ou se ajuda mais ainda ao tratamento que ela já tem. Se ajudar, meu filho do céu, hoje é o que nós estamos precisando. É isso aí. É o que nós estamos precisando. É isso aí. E assim, sabe, Mauro, o que eu queria falar também é deixar claro, quebrar esse tabu, né? Porque a hora que eu falo assim, eu tenho alguns amigos que até me dizem, essa parte mental, gente, isso é a coisa mais normal que tem. Tem muita gente que ainda tem problema em vir fazer porque a aplicação é retal. Mas isso é uma forma muito natural, entendeu? Então, assim, não ficar preso a isso. Então, mas é porque virou até gozação, né? No Face, gozação, na internet toda virou gozação quando o prefeito lá, não lembro da onde, falou que o tratamento era desse jeito. Uma que a gente desconhecia isso. Eu, por exemplo, não sabia. Justamente. Certo? Então, virou gozação, virou meme, né? Aí a pessoa descobre, não, mas é mesmo, é dessa maneira, fica daquele jeito, mas é normal, tá certo. Nossa, é normal. E é uma coisa assim, pra mim, por exemplo, que aplico, é uma coisa tão... A pessoa às vezes fala assim, mas como é que... Eu falei, gente, é tranquilo, porque a gente está convivendo com isso. Quando você vai no médico, por exemplo, no hospital, você tem que... Não é? Você não fica ali... Quem tiver que vir vai ter que vir. Vendido. Então, aqui é uma coisa... muito rápido. E outra coisa, no hospital você tá entregue ali, filho. Não tem o que você fazer. Eu fiquei ali 5 dias, meu Deus do céu. Não tem o que fazer. Então, assim, eu tento... o que eu mais que eu quero passar aqui é uma forma muito tranquila de ser aplicada. A retal é uma das formas mais fáceis de ser aplicada. A pessoa não sente nada. Nada. Nenhum desconforto. Nem auricular. Auricular também não sente nada. Só local, por exemplo, dependendo se a pessoa tiver alguma inflamação muito grande, ou uma dor muito grande, às vezes ela vai sentir um pouquinho de desconforto. Né? Agora, a retal e a auricular, a pessoa não sente nada. É muito legal. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não pode. Estamos no ar, senão... Pode ir, viu, gente? Tranquilo. Vai lá, facinho, sem dor, indolor. Sem dor. Isso, indolor. A sonda é bem fininha. É bem fininha, isso, tranquilo. E outra coisa, se você gostar, você pode fazer uma vez por semana ou 2 por semana, sem problema nenhum. Certo? Então, você vai sarar, rapidinho, de ozonioterapia. É gozação, é brincadeira, mas é sério, o negócio é sério. O tratamento é esse. E assim, mas assim, a pessoa, ela fica assim até fazer a primeira vez e ver os resultados. Isso é normal. Exatamente. O resultado até mulher, às vezes, quando vê, porque mulher com mulher, às vezes fica mais à vontade, né? Mas até a mulher fica um pouco mais retraída, sabe? Então, assim, a gente vai conversando, e eu já quase não gosto de conversar, né? Então, a hora que vê, a pessoa nem... Já foi. Boa. Tem muita piada desse jeito aí. Quando bobeou, já era, já foi. Já foi. Pode ir embora, já tá joia. Não, mas é isso mesmo. O tratamento é esse, a gente está brincando aqui só para relaxar, mas o tratamento é sério, para dar uma descontraída. É sério e funciona. Eu sei porque eu conheço pessoas, e foi por isso que eu até marquei a entrevista, porque a pessoa também tinha medo de ir. No caso dela foi injeções, né? Porque injeção ninguém gosta, né? A verdade é essa. E doeu pra caramba. E ele ficou super satisfeito. Ele falou, não, a dor que eu tinha era muito maior do que essa que eu estou sentindo agora. Justamente. Certo, então, tá satisfeito. É o que eu falo. A aplicação de agulha, realmente, ela tem um desconforto. Mas esse desconforto, ele passa. Ele não é um desconforto que, sabe, geralmente é ali na hora... E depois, mas a melhora é tão grande
Porque assim, a pessoa vem fazer a segunda aplicação e nem lembra. Claro, a gente, né? Mas assim, a melhora é muito rápida. Isso. Foi muito rápida mesmo. Eu presenciei isso. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu fui levar a pessoa, ela não estava andando. Eu fui levar de motorista, né? Deixar na clínica. E quando eu fui buscar, a pessoa saiu andando. Certo? Não estava, né, pulando cerca, mas estava andando. Quer dizer, uma aplicação só. Eu tenho um primo meu de Uberlândia e ele tinha uma artrose no quadril muito severa. E o caso dele era só cirúrgico mesmo. E ele começou, ele tinha que, até ele poder fazer a cirurgia, ele conheceu a ozonioterapia lá em Uberlândia e ele falou assim que foi a salvação da vida dele. Por quê? Até ele poder fazer a cirurgia, ele fez as aplicações, ele fazia uma vez por semana, e ele falou assim que a dor dele, que era assim, ó, quem tem artrose de quadril ou de joelho sabe que eu tô falando, era extremamente imparável, ele não conseguia andar. Ela caiu para, tipo assim, ó, 50%, sabe? Então, assim, é por isso que eu falo, não é uma novidade. Todo mundo acha, é uma coisa que a Carol... Não é uma coisa nova, não é um tratamento novo, sabe? É tudo em base científica, é uma coisa que já vem de muito tempo mesmo e que a gente faz com seriedade. Então, assim, é só ver com quem é que vai fazer, o local, o que está aplicando, olhar, ler direitinho, né? Então, eu acho que é a base de tudo. Não, com certeza. Sério, é um tratamento sério, muito, muito bom. Eu tive essa oportunidade, igual eu comentei, de acompanhar a pessoa e realmente eu fiquei bobo. Eu falei, uma aplicação, quer dizer, é lógico que você falou, tem que ser, às vezes, 20 aplicações, né? Mas já na primeira aplicação a pessoa ter melhoras, numa dor que ela não aguentava nem andar, eu levei ele apoiando um lado, ele de muleta do outro, quer dizer, estava bem ruim. E a pessoa saiu só com a muleta, não precisou de eu acompanhar. Do apoio. Então, maravilhoso, não tem o que se fazer. Nossa Senhora. Agora você pensa para essa pessoa, o que ela não deve, assim, o tanto que foi bom para ela. Sim, claro. Claro. Por isso que eu falo, a gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas, sabe? Exatamente. As pessoas precisam saber o tanto que realmente é muito bom. E perder esse medo do tipo de tratamento, porque não tem nada a ver, certo? Ele funcionando, te dando qualidade de vida, filho do céu. Eu acho que é o que importa, né? É o que importa, é o total. Eu agradeço muito o seu tempo e a sua aceitação dessa entrevista, certo? Nós estamos aqui há 1h30, mais ou menos, conversando, certo? E eu adorei, porque é muita coisa que a gente não sabia. Eu não sabia de muita coisa. É lógico que o público também está esclarecido, né? Agora está conhecendo e vai procurar. E depois você me passa um feedback disso também. Distribua essa entrevista, viu, gente? Passe para todo mundo que vocês conheçam, porque mesmo que não morar em Franca e região aqui, porque ela pode atender a região toda, indique, porque dentro da sua região, da sua cidade, tem alguém um terapeuta que cuide dessa área também. Então é importante para a pessoa conhecer, saber e se tratar com essa ozonioterapia, que é muito legal. Eu gostei demais de saber mais desse assunto, certo? Agradeço a você e desculpa o problema inicial. Imagina. É coisa que acontece. Vou deixar para você se despedir, então. E agradeço ao público aí. Curtam, compartilhem e comentem, por favor, aí na live, para poder aumentar os seguidores lá do canal e tanto da web rádio Algarve News, tá certo? 24 horas de música boa, você pode pôr no consultório aí, você vai adorar. A musiquinha de fundo aí no computador que vai... Vou começar a colocar, segunda-feira. Só música boa. Eu
eu sou suspeito porque eu que sou o DJ, né? Então, Que bom. com vocês, então, a Carol para fazer as suas despedidas aí dessa entrevista, os agradecimentos. Então, eu que te agradeço, viu, Mauro, pelo convite, agradeço a todo mundo que está nos assistindo. Fiquei muito feliz desse convite para me poder explicar e passar sobre a ozonoterapia, que é um assunto muito interessante. Eu trabalho já faz um tempinho, sou apaixonada, gosto muito. Então, assim, eu acho que todo mundo tem na família uma pessoa que precisa ou que conhece. Então, assim, divulguem sobre a ozonoterapia. Se não conhece ou às vezes fica com uma dúvida, pode me chamar, me segue lá no Instagram, que assim a gente vai conversando, eu vou na casa da pessoa. O importante é a pessoa sair bem e conhecer mais sobre a ozonoterapia. Então, assim, eu agradeço muito, agradeço o convite e estamos aí para a gente, se precisar, outros assuntos, a gente... Viu? Estamos à disposição. Vamos conversando. Faça um convite para você vir aqui conhecer meu consultório. Ah, então, isso que eu ia falar. Nós vamos conversando sim. Vamos, inclusive, falando pelo Zap, nós vamos, eu quero conhecer sim. Inclusive, vou fazer sessões com você aí dessa auricular para melhorar a cabeça. Vou te convencer a fazer a outra. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mas então é isso, gente. Tá joia. Muito obrigado. Obrigada, Abraço à família aí. Boa sorte, bom trabalho. Obrigada, igualmente. E até uma próxima vez. Pessoal, obrigada, Marcos. Obrigado, viu, gente? Até mais.